nós através de Cristo, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Estamos alegres, estamos na tua presença, estamos na tua casa, Pai. E desde já, Senhor, nós te apresentamos este lugar. Cobre com teu sangue, Jesus, cada vida que está aqui. Cobre com teu sangue, Pai, todos os fios, as conexões visíveis e invisíveis. Que haja paz nessas ruas, Senhor. Que toda poluição sonora venha cessar agora. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz. Que possamos, Pai, verdadeiramente, Senhor, nos rendermos a Ti, como foi louvado, cantado nessa noite. Damos tudo a Ti, Jesus, inclusive o nosso tempo, inclusive, Pai, a certeza que se pararmos e nos rendermos a Ti e deixarmos os nossos ouvidos para a Tua palavra, um coração aberto para a Tua palavra, sairemos daqui cheios, alimentados para vivermos mais uns dias nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nós anulamos toda a ação maligna, toda a ação de espírito humano contrário a este lugar. Que haja paz aqui, que haja paz nos lares, nos veículos, nos hospitais, onde quer que as pessoas estejam nos ouvindo, Senhor. Que haja paz em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou alegre. Tivemos uma vigília ontem tremenda, um mover tremendo, irmãos. Por isso que diz, nada é igual ao outro, né? E às vezes você vem, nem está naquela expectativa, mas Deus, Ele nos surpreende, não é? Então, você que não veio, aí no seu folheto, depois em casa, leia, tem uma palavra aí. E este mês nós estaremos falando sobre preparados para as boas obras, amém? Começamos na quarta-feira, falar sobre isso. E ontem na vigília nós falamos um pouco, damos alguma explanação sobre algumas coisas, de uma forma resumida, irmãos. Tudo aquilo que você faz para Deus e que Deus pede para você fazer é uma boa obra, amém? Mas boa obra não é só assistência social, não é? Você orar por alguém, você falar de Jesus, você ter um bom testemunho de vida, através da sua vida as pessoas possam ver a transformação, o poder de Deus. Tudo isso é boas obras, os dons, curar, expulsar demônio, enfim, batismo do Espírito Santo, tudo isso são boas obras, amém? E o nosso versículo-chave é Efésios 2, verso 10, abra aí a sua Bíblia ou o seu folheto aí na capa tem, Efésios 2, verso 10, esse é o versículo do mês. O tema do ano é consolidados, e antes de nós lermos, irmãos, nós falamos aqui no início do ano, que o apóstolo, ele mandou algo para nós muito profético, né? E ele disse que este ano será o melhor ano de nossas vidas, amém? Mas eu quero mudar um pouquinho essa frase com você nessa noite. Então eu vou falar e você repete comigo, ok? Diga assim, em nome de Jesus. Fala com vontade, irmãos. Em nome de Jesus. Eu declaro que este não será, mas é o melhor ano da minha vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E esse irmãos, não quer dizer que é fácil. Você pode ver, pipoca dali, pipoca daqui, mas eu aprendi uma coisa, quanto mais o negócio der errado, fique feliz, porque você está no caminho certo. Amém? Efésios 2:10 diz assim, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós somos obra-prima de Deus, amém? Foi lido aqui na oferta que nós somos criados pelas mãos de Deus. E Ele soprou o espírito de vida sobre aquele boneco de barro, não é? Que é Ruach. E depois ele disse, torne-se alma vivente, nefesh. Então o homem tem espírito, alma e corpo. E ele preparou esse homem para viver e fazer as boas obras. Agora, o que
qual é realmente a obra que Deus não pede, Ele exige que façamos. Porque tudo é boa obra. Você ajudar alguém, você fazer isso, fazer aquilo, tudo é boa obra. Mas existe uma obra, existe algo que Cristo fala e Ele diz que esta é a única obra que Deus nos pede. É óbvio que essa será a base, porque sem essa base, tudo o que você fizer é em vão. Como diz Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, doasse tudo o que tinha, fizesse tudo o que tem que fazer de sacrifício, sem amor, nada seria. Mas o amor também só pode ser verdadeiro quando ele vem da mesma base. E que base é essa? Abre lá na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6. Nós não sairemos desse capítulo, amém? E é incrível porque esse capítulo também fala da ceia do Senhor. Então fica tudo num pacote só. Amém? João, capítulo 6. Eu quero ler com você de início o versículo 28 e 29. João, capítulo 6, verso 28 e 29. Como de costume, todo culto de ceia, nós sempre pedimos uma palavra a Deus de estrutura, porque quando a estrutura é Cristo, automaticamente tudo que for construído em cima dessa estrutura, dessa rocha, funciona bem, amém? João capítulo 6, verso 28 diz assim: nós também queremos realizar as boas obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Isso está falando de fé. Amém? Crer, acreditar, fé. Porque se você não entender que tudo o que você faz para Deus é pela fé, você fica correndo atrás de sinais, você fica fazendo um monte de coisas que nós veremos aqui nesse capítulo. E aí você terá que tomar uma posição. Existem duas situações com relação a nós, povo de Deus. Ou estamos na posição de sermos providos, não é? Ou seja, de só recebermos, ou estamos na condição de provedor. A diferença é que ser provedor é melhor, porque o segredo de receber é dar. E o provido, ele não entende e ele come toda a semente, ele não semeia. E se você come toda a semente, você não tem o que plantar. E aí você fica a vida inteira dependendo de alguém. É aí que nasce a idolatria, seja de imagem, seja de pastor, seja de igreja. Você já viu aquelas histórias? Porque na minha igreja, irmãos, no dia que tiver a igreja perfeita, por favor, não me convide, porque se eu pisar nela, estragou tudo. Agora, quando você é provedor, você tem a semente, e aí você planta, então você está sempre colhendo, e por você colher sempre 10, 100 vezes mais do que você plantou, você tem uma vida abundante para você, e sempre tem algo para ajudar alguém, fazer as boas obras. E aqui nesse capítulo é interessante, que parece irônico Jesus falando, ele falou assim, não, nós queremos fazer as boas obras, e Jesus disse assim, olha, só tem uma única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou, que é Cristo. Como pode? Pastor, eu estou falando para o senhor que eu quero ajudar na obra, o senhor está dizendo que eu preciso acreditar primeiro? Não parece meio... Mas olha a situação, olha como esse povo, eles estavam como Salomão fala da sanguessuga, né? Que a sanguessuga tem duas filhas, dá. E nós às vezes, irmãos, caímos nisso na igreja. Nós só vamos à igreja porque queremos receber alguma coisa. E não entendemos que nós precisamos receber, mas também precisamos fazer alguma coisa.
E aí no capítulo 6, no verso 30, não fecha não, irmão, nós não vamos sair do capítulo 6, amém? Não dá para falar tudo que tem aqui, senão o evangelho é eterno, então a gente vai salpicando. Verso 30 diz assim: eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhe deu a comer pão do céu. Lembra? Quando você não tem a sua base alicerçada na fé em Cristo Jesus, você só quer receber. Agora, este povo que está dizendo para Jesus, que primeiro disse que queria servir, que queria fazer a obra, agora este povo está dizendo, Jesus acabou de falar: creiam naquele que o Pai enviou, creiam em mim. E eles estão dizendo assim: mas que sinal? Porque quem é você perto de Moisés? Moisés nos deu o pão do céu. Lembra? Quando você não entende e que a fé é a base e que você tem que buscar ser provedor e não apenas ser provido, você fica correndo atrás de homens. Alguém que estava ali, Jesus, era muito maior que Moisés, sim ou não? Mas eles idolatravam Moisés. E aí eles dizem assim: que sinal? Porque Moisés nos deu o pão do céu, ou seja, só pensa em comer, em receber. Agora, esse povo que está perguntando isso, irmãos, eles presenciaram primeiro, volta lá, João 6, verso 1. Esse povo presenciou coisas tremendas. Mas quando você está acostumado só a receber a boa obra e não se prepara para fazer a boa obra, você não consegue enxergar. Deus pode fazer tudo para você. No dia que Ele não fizer uma coisinha, você diz que não gosta mais de Deus, que você não vai mais para a igreja. Ou será que é só assim comigo, irmãos? João 6,1 diz assim: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. O povo que pedia um sinal tinha visto os sinais. Essa é a questão, irmãos. Por isso que Deus só te pede uma obra: crê nele. Porque quando você crê em Deus, você para de só pedir, você também quer dar. Por isso que às vezes não entendemos quando Tiago diz assim: mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras pela fé. Porque quem tem fé não consegue ficar parado. Quem tem fé não consegue só ficar na posição de dar. Não consegue, irmãos, não consegue. Parece que dá um comichão na gente, a gente tem que querer fazer algo, a gente até atrapalha. Quem tem fé não consegue ficar parado diante de qualquer situação. Então esse povo viram os sinais, mas não para por aí, sim ou não? Olha que coisa incrível, verso 5, diz que Jesus viu uma grande multidão, não é? E perguntou para Filipe assim: olha, dê comida para esse povo. Jesus estava provando os seus discípulos, porque ele já sabia o que fazer, diz o versículo 6. Aí Filipe diz assim: Senhor, mesmo que tivéssemos 200 denários, ou na versão NVT diz dinheiro, muito dinheiro, não teria como comprar comida para esse povo. Ou seja, irmãos, presta atenção, até os discípulos de Cristo ainda não tinham entendido. Até os discípulos de Cristo ainda só queriam o dar. Eles não queriam fazer a boa obra, eles queriam receber a boa obra. E eles caminhavam com Cristo, porque eles viam o que Cristo fazia. E aí Jesus já sabia o que fazer, sim ou não? Só que é interessante porque no verso 8 em diante diz que André, irmão de Simão Pedro,
disse: "Ó, aqui tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes." Alguém que não era discípulo, realmente vivia como discípulo. Alguém que não era dos 12, tinha mais ousadia e já havia entendido o que era fé. Porque você sacar 5 pães e 2 peixes numa multidão de milhares de pessoas, era para dar no mínimo briga. Então alguém que não era daquele grupo, faz o que o grupo deveria fazer. Porque, irmãos, quando você entende que você crê em Cristo, você não fica limitado à sua condição humana. Eu não posso orar por ninguém porque nem a minha vida está boa. Eu não posso falar de Jesus para ninguém porque eu não sou perfeito. Parabéns, eu também não. Eu não posso ajudar fulano porque o que eu ganho não dá nem para mim. Você limita o Deus que você diz que acredita, e fica com aquela, sabe como é que você pede sinal, irmãos? Se Deus me abençoar, eu vou ajudar os outros. Sabe aquela história da loteria? Não, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar todos os povos que eu gosto. Quando você ganhar na loteria, você some. Primeiro que ninguém vai saber que você ganhou na loteria. É perigoso você abandonar até a mulher. Sinais. Dar o que sobra é muito fácil. Eu quero ver você dar o que você não tem. Você às vezes está enfermo e alguém fala assim: "Você pode orar por mim? Porque eu não estou bem de saúde." E você fala: "Amém, agora vamos orar." Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque às vezes nós somos como aqueles discípulos, caminhamos com Cristo, mas ainda não cremos realmente no que Cristo pode fazer. E se crermos em Cristo como deveríamos, nós faríamos sempre boas obras. Porque Jesus disse que os sinais nos seguiriam. Então, aquele que crê em Cristo, ele sai da condição de provido e passa para a condição de provedor. Sempre. Sempre acontece algo, alguém diz: "Vamos na casa de fulano porque eu sei que ele vai orar. Vamos, fulano, estou com um problema aí, você tem um conselho para me dar?" Porque você está servindo em tempo e fora de tempo. Agora, é interessante que no verso 10, Jesus diz assim: "Digam ao povo que se sente." Aqui traz algo espiritual para nós, irmãos. A palavra diz assim, como é bonito, né? E é pesado: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Calma, gente, se senta, tranquilo, que agora é comigo. Quando você firma seus pés em Cristo, e você crê realmente que Cristo é Deus, e que Cristo pode fazer todas as coisas, quando é necessário você fazer algo, seja para abençoar, ou você precisa de uma bênção de Deus, você não entra em desespero, você não murmura, você não reclama, você não culpa o cara lá que eu perdi o emprego porque fulano me passou a perna. Você não culpa ninguém, você senta e espera no Senhor, porque Ele é aquele que faz a boa obra. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Tudo são boas obras. E olha que outra coisa interessante, irmãos. Aquele povo, lê comigo o verso 14. Olha que coisa incrível. Irmãos, como nós somos complicados. Lembra? Eles falaram que queria servir a Jesus. Depois pediram um sinal. Nós já vimos aqui que eles viram Jesus curar, expulsar demônio, viu Jesus fazer um monte de coisa. Agora eles viram Jesus multiplicar pão. Olha que coisa interessante, não é, irmãos? Como todo mundo só quer aquilo que alimenta a sua alma. Verso 14 diz assim, João 6: "Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal," e lembra, nós lemos no 29, no 30, eles pedindo um sinal.
Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Vai comigo no verso 41, irmãos. Olha que coisa engraçada. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? Olha como somos complicados, irmãos. Porque Jesus multiplicou o pão, o povo entrou em êxtase dizendo: esse é o profeta que haveria de vir, esse é o que esperávamos. Porque Jesus fez algo que agradou a alma deles, agradou o estômago deles. E hoje o que você mais vê dentro das igrejas, irmãos? Palavras que incentivam, e isso não é errado, mas não pode ser só isso. Palavras que garantem que você irá prosperar, que você irá ficar rico, que você isso, você aquilo. Eu não tinha nada, agora eu tenho 5 navios, eu tenho 10 mansões. Deus é Deus. Esse povo estava nesse êxtase. Mas aí, quando Jesus começou a confrontá-los e dizer algumas verdades, eles: quem é esse cara? Quem ele pensa que é? A gente não sabe, ele é filho de José, filho de Maria, uns pobretões lá do subúrbio de Belém. Quem essa ralé pensa que é? Quando nós, irmãos, quando Deus nos confronta, quando Deus quer transformar algo em nós, quando Deus traz uma realidade, uma revelação, que não é o que nós queremos, nós começamos a duvidar, começamos a falar que não foi Deus que falou, porque aqueles estavam dizendo que Jesus não era quem dizia ser, porque Jesus disse que Ele era o pão do céu. Então, irmãos, esse povo é como nós, queremos fazer as boas obras, mas ainda não entendemos que precisamos crer de todo o nosso ser em Cristo Jesus. Precisamos ter fé num nível que transcenda tudo o que você possa imaginar. Como eu costumo dizer, irmãos, existem muitas definições de fé. Hebreus 11 fala: fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Mas existe uma definição que eu amo, que diz: fé é você estar disposto a morrer por aquilo que você acredita. Isso é fé. Jó, com tanta miséria, passando tanta coisa, mas os amigos dele, que ao invés de ajudar, atrapalhava. Porque tem hora que gente demais atrapalha. Ele ainda disse assim: mas eu sei que o meu Redentor vive. Agora, esse povo aclamando Jesus. Agora, por que eles começaram a achar ruim? Vai comigo aí, eu vou até pular a parte do mar, que é mais um sinal, amém? Mas vai comigo aí no verso 25. Eles seguiam Jesus, irmãos, para tudo quanto é lugar. Não porque Jesus era Jesus, o Cristo que nós falamos, mas porque Jesus fazia coisas onde agora eles não precisavam mais nem trabalhar, porque até comer era tranquilo, Jesus multiplicava. João 6:25 diz assim: encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Ver um sinal e entender o propósito é outra coisa, amém? Irmãos, se um dia Deus permitir, eu termino o meu livro. E o nome do meu livro é O Toque de Jesus. É todas as vezes, quando Jesus tocava em alguém, qual era o sinal, o que Jesus estava nos ensinando por trás de uma cura, por trás de um milagre. Então você vê sinais, você está na igreja e vê Jesus curar alguém, é diferente de você entender
aquele Deus que está curando. São coisas diferentes. Jesus disse isso aqui, não sou eu, amém? Jesus disse, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Você não quer saber de Jesus, você quer o que a igreja, através de Jesus, lhe promete. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Irmãos, quando você fica só na condição de ser provido, e você não entende que Jesus te chamou para as boas obras, para que você seja abençoado e possa abençoar a outros, você nunca entenderá algumas coisas. E aí você fica a tua vida inteira dentro de uma igreja, esperando receber algo, quando às vezes Cristo quer te dar muito mais do que receber, Ele quer fazer de você uma boa obra. E o problema é que quando você fixa a sua vida em receber, irmãos, aquele povo atravessou para o outro lado do mar. Sabe aquela história? Olha, vai ter uma cruzada de milagres, o cara sai lá do Ceará e vem para São Paulo. Ele não quer saber do Jesus, ele quer saber que aquele homem que diz que vive e crê em Jesus fará um milagre na vida dele. Mas milagre não salva ninguém. Posso te falar isso com toda certeza. Você pode receber um milagre e mesmo assim se afastar do Senhor. Ah, impossível não. Tem muita gente na Bíblia que Jesus curou e depois nunca mais voltou. Então aquelas pessoas, eles estavam buscando alimento. Eles disseram, vocês não estão atrás de mim porque entenderam quem eu sou. Eu tenho o selo da aprovação, eu sou ungido de Deus. Vocês estão atrás de mim por causa do que vocês me viram fazer. E é por causa disso aqui, irmãos, que nós ficamos nessa correria. Ficamos idolatrando homens porque Deus usa num nível um pouquinho mais alto, você começa a achar que Ele é Deus na terra. Você nem sequer mais olha na Bíblia para saber se o que Ele está falando vem de Deus. Você fica focado nas coisas desta vida, quando você iria estar focado em Cristo. Irmãos, eu estava falando ontem na vigília, nós estamos nessa cruzada aí da leitura da Bíblia inteira, e é muito interessante, não é? Porque você olha para Moisés, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, e entende que Deus te capacitou para uma boa obra, você não dá bola para mais nada, você só quer ficar com Deus, você só quer a presença de Deus. O povo peca, não vou falar o que eu falei ontem, amém? O povo peca, desce, Moisés desce, aí Deus diz assim, ó Moisés, o negócio é o seguinte, não vou mais com vocês, se eu ficar no meio de vocês eu vou matar todo mundo, então eu vou mandar um anjo, ele vai à frente de vocês, Moisés, ele vai destruir os povos que atravessarem o seu caminho, e vocês chegarão em Canaã. E Moisés disse assim, nananina não, se a tua presença não for comigo, daqui eu não saio. Eu não quero saber do anjo Miguel, do Gabriel, eu não quero saber de nada, eu quero a tua presença. Por isso que quando Paulo começou a chorar, Jesus disse assim, Paulo, basta, a minha graça te basta, a minha presença, Paulo, é tudo o que você precisa. Quando você não entende isso, e você fica só pedindo, aí eu pergunto, se todo mundo só quer receber, quem é que vai fazer a obra? Se todo mundo só quer ficar sentado na igreja, se alimentando, isso é gostoso, eu também gosto. Então, mais 30 anos se Jesus não voltar, não tem mais igreja. Porque nós fomos chamados para fazer a boa obra. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos como este povo. E quando Jesus confronta, nós começamos a questionar.
Começamos a viver, ficamos correndo de um lado para o outro atrás de homem de Deus de revelação, de mulher de Deus de revelação. Irmãos, entenda uma coisa, nós cremos em tudo isso. Eu creio em todos os dons, e olha, quem nos dera ver todos os dons fluindo dentro de uma igreja. Mas entenda uma coisa, você precisa estar focado em Cristo, porque se Cristo quer falar, Ele fala com você, não se preocupe. Cristo não está morto, Ele ressuscitou. E aí nós ficamos correndo. Só que quando tomamos uma dura, quando Deus puxa a nossa orelha, nós começamos a questionar. E olha aí, ó, o verso 32 diz assim, João 6,32, Jesus disse, eu lhes digo a verdade. Jesus já estava até dizendo assim, gente, eu sou Jesus, o que eu estou falando é verdade. Agora, se Jesus estava assim, imagina eu, comedor de arroz e feijão, irmãos. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Irmãos, entenda uma coisa. Quando Deus usa alguém para fazer um milagre, a glória não é daquela pessoa, a glória é de Deus. Moisés foi um grande homem de Deus? Sim. Irmãos, eu estudei muito sobre Moisés. Eu fiz uma tese, um TCC de quase 50 páginas sobre Moisés na faculdade de teologia. Para o cara me enganar sobre Moisés, ele precisa realmente ir muito mais fundo. Para mim, depois de Cristo, que é o único perfeito, não tem homem na Bíblia como Moisés. Mas ele era homem, falho como nós. E qual é o nosso problema? Quando nós não estamos centrados em Cristo, e crer em Cristo é a boa obra, é o início de tudo, nós ficamos atribuindo milagres a pessoas. Aí você fala, não pastor, ou você nunca viu na igreja, quando tem um pastor de fora famoso, e ele faz o apelo, aí tem 3 pessoas aqui para orar, eu, o pastor Zezinho, o pastor João e o famoso, a fila só fica? Não é o mesmo Espírito, irmãos? Não é o mesmo Deus que está operando tudo em todos? Por quê? Porque só queremos receber, e focamos no homem, quando na verdade, se Cristo quiser nos curar, pode ser eu, pode ser quem for, quando impor as mãos sobre você, a cura já ocorreu, porque eu curo? Não, Jesus cura, e eu falo da sua cura em nome dele, então eu não faço nada, quem faz é Cristo. Mas nós vivemos um tempo onde estamos fundamentando as boas obras nos homens, irmãos. Isso é igual você ficar brigando com alguém por causa de política. A solução do Brasil não está em Bolsonaro, não está em Lula, não está em ninguém, a solução está em Cristo. Cristo é a resposta que as nações precisam. Sim ou não? Cada um tem a sua opinião, cada um apoia a sua ideologia, mas isso não pode fazer de nós inimigos. Porque no final, irmãos, é perigoso daqui 10 anos você ver os dois que se odeiam tomando cafezinho e fazendo aliança. Esse é o problema. Agora você nunca verá Cristo fazendo aliança com as trevas. Então a igreja não tem a resposta, a igreja é a resposta, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então nós temos que parar também de ficar dizendo das outras religiões que são idólatras, e ficarmos idolatrando homens e mulheres. Entenda, respeito e honra é uma coisa, idolatria é outra. Certa vez, uma pessoa falou algo, e eu falei assim, nossa, mas isso aí não está escrito na Bíblia não. Não, como não está? Você sabe quem falou isso? Eu falei, foi Jesus? Não, então não quero saber. Porque nós precisamos entender que Pedro disse, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi assim? Aí Jesus disse, Pedro, o Espírito de Deus te usou. Daqui a pouco Jesus está, para trás de mim, Satanás. Todo homem é falho, e numa fração de segundos, a língua dele de bênção se torna uma maldição.
Então nós precisamos entender, irmãos, que para se fazer a boa obra, nós temos que estar centrados em Cristo, amém? E olha, irmãos, Deus Ele quer curar. Quem sabe nessa noite não é o dia que Deus quer te curar? Deus quer te libertar, mas depois que Deus fizer isso, Ele quer uma coisa, que você creia nele, que agora você faça em prol do reino dele aquilo que Ele fez por você, amém? E olha, irmãos, e a coisa foi ficando feia, porque Ele diz assim no verso 38, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade, ponto. Não tem como você falar que crê em Cristo e na sua palavra, se você não está disposto a renunciar aquilo que você tem como certo, e realmente obedecer à vontade de Deus. Cristo não fazia o que Ele queria como homem, Ele fazia aquilo que Deus o mandou fazer, porque na terra Ele não estava como Deus, Ele estava como homem. Se você, irmãos, não estiver disposto a renunciar às suas vontades, sabe aquela história? A sua carne, não é? As obras da carne. Se você quer viver, aí vem como muitos brincam, né? Tem uns que é o crente Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, irmãos, você pode ter nascido assim, mas você tem que morrer lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque Cristo disse que Ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Então, irmãos, não tem como fazermos a boa obra de Deus, se não estivermos dispostos a viver e fazer segundo a vontade dEle. E muitas vezes, muitas vezes, você irá se deparar com situações que a sua natureza humana dirá, eu não tenho que suportar isso. E aí a palavra de Deus dirá, amai os vossos inimigos. Porque fazer a obra de Deus, abraçar e chorar com aquele que você gosta é fácil, sim ou não? Eu quero ver você ver uma pessoa lá se dando mal na vida, você saber que aquela pessoa te fez o mal, e você na tua casa está chorando dizendo, Senhor, tem misericórdia dele. Senhor, tem misericórdia. Difícil, hein? Mas você quer receber de Deus, sim ou não? E aquela pessoa também não tem direito de receber? Porque quem de nós pode dizer que nunca pecou? João diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e o pai da mentira é Satanás. Então a coisa vai ficando pior. Mentira não é pecado, é troca de paternidade. Jesus disse que o pai da mentira é Satanás. Quando nós vivemos baseado em mentiras, você sai da proteção de Deus e entra debaixo da proteção do diabo. Então mentira é pior do que pecar, é você dizer que Satanás é teu pai. E quem disse isso foi Jesus, não foi eu, pastor Antônio Marcos. Então precisamos tomar cuidado, irmãos, que uma das primeiras situações para você viver e fazer a boa obra, crer em Cristo, é você estar disposto a obedecer a palavra dEle. Você confiaria a sua empresa nas mãos de alguém que você chega de manhã e diz assim, ô fulano, eu vou resolver um problema lá na filial, e você faz assim, assim, assim aqui, tá bom? Tá bom, aí você volta de tarde, o cara fez tudo ao contrário, o que você faz com ele? O que você faz com ele, irmão? Seja sincero, manda embora. Nossa, como você é duro, é? Jesus disse assim, que todo ramo enxertado e que não dá fruto, ele faz o quê? Corta e queima no fogo. Então nós precisamos parar um pouco com esse romantismo, amém? E entender que eu não tenho como falar que faço boas obras em nome de Deus, se eu não estou disposto a obedecer à vontade de Deus. Porque entende, irmãos, boas obras no termo humano, o espírita faz, o budista faz, o católico faz, os centros, os terreiros afros fazem. Se você quer saber, uma das maiores, quem mais faz obra social no Brasil e no mundo, são os centros espíritas. As famosas casas André Luiz, casa José Bacelar, que é como que tem aqui no bairro.
Então, boa obra só por fazer não quer dizer nada para Deus, porque você não é salvo pelas obras. Não adianta você ganhar o mundo e perder a tua alma. Amém? E vamos para frente, irmãos. Deixa eu ver aqui, se eu ainda estou no tempo. Vamos para frente. Verso 53 diz assim. João 6,53. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Irmãos, aí a coisa ficou feia. Por quê? Porque o problema de quem não está fundamentado em Cristo, mas está fundamentado na ideia que em Cristo eu quero tudo, quando vem algo que ele não compreende, quando uma palavra é lançada que bate nele e que diz que ele está errado, ou ele não entende o que significa aquilo, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Aí já vem um dilema, né? Um paradoxo, irmãos. Você vem para a igreja para quê? O que você veio fazer na igreja, irmãos? Fala a verdade, o que você veio fazer na igreja? Isso é discipulado nível 1 aqui, hein? O que você veio fazer na igreja? Cultuar a Deus, sim ou não? Então, se você veio cultuar a Deus, então você não veio receber, você veio dar. E aí a palavra bate em você, você diz: nossa, que culto chato. Eu não concordo. Fui na igreja para ouvir algo de Deus e ouvir aquilo. Então você não veio dar, você veio receber. O problema de vir somente receber é que você não sabe se Deus irá dar o que você quer naquele dia. Porque quando eu tenho a mentalidade do dar, eu não quero saber quem cantou, eu não quero saber quem pregou, eu não quero saber, eu só quero uma coisa: Senhor, eu estou aqui me rendendo e me derramando na Tua presença, eu te amo, eu te adoro, o povo está cantando A e você está no B, porque você veio render graças ao Senhor. Mas fala a verdade, a pregação que tira a gente do banco qual é? Hã? Irmão, eu também gosto, irmão, sou canelinha também de fogo, eu gosto. A pessoa: eita, meu servo, que eu te digo, levanta que é hoje, é agora. Ah, irmão, a igreja pega fogo. Por quê? Porque nós temos, diz a ciência, não eu, que a criança já nasce dada. Desde que você nasce pedindo. Sim ou não? E quando a criança pede o peito da mãe e a mãe diz não, o que ela faz? E não tem quem controle. Então nós já nascemos egoístas, irmãos. Mas em Cristo essa natureza precisa ser transformada. Essa natureza adâmica caída precisa ser mudada, renovada. Nos tornamos uma nova criatura onde nos alegramos em dar mais do que em receber. Isso é Cristo, irmãos. Agora, uma coisa interessante, irmãos, no verso 59 aí, antes de nós entrarmos de novo aqui, é que esse versículo parece meio perdido no meio aí. João 6,59, ele diz assim: ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Olha que coisa interessante. Nós criamos uma ideia que parece que Jesus só operava milagres quando ele estava andando e falando em mistério e impostando a voz. Essa ideia do que eu estou fazendo aqui, irmãos, para prender a sua atenção, e você fica olhando para mim, daqui a pouco você fica tonto, essa ideia não é judaica, ela é grega, romana, onde os filósofos se juntavam no Areópago ou numa praça e começavam a falar e gesticular. Jesus, o judeu, ele chegava, puxava a cadeira, sentava: vamos bater um papo, gente? Se você fizer um culto assim, o povo dorme e vai embora. Olha, porque está escrito nas Escrituras: olha, do céu é do Senhor, a terra também.
Olha, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Imagina, irmãos, o negócio era tão chato que diz que um dia o cara caiu da janela e dormiu. Dormiu com a janela e morreu. De tão chato que era o negócio. E não foi uma vez só que isso acontece. Por quê? Porque não adianta só buscarmos o fogo. O fogo não, né? A ideia do fogo, do avivamento, do barulho. O que adianta você sair da igreja, quando chegar na sua casa, alguém que está lá dizer assim, que está esperando a boa obra, dizer assim para você, foi bom o culto foi uma bênção, o culto foi tremendo, o que foi dito? Eu não lembro, mas o culto foi uma bênção. Se a palavra não enraizar em você, irmãos, porque Jesus é a palavra, Jesus é o pão vivo, se a palavra não alimentou você, como você poderá alimentar a outros que esperam da mesma palavra? Só que é interessante porque, por causa dessa palavra, por eles não terem entendido, que é o que nós faremos daqui a pouco, hoje é fácil entender que Jesus estava falando quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue era a ceia, sim ou não? Mas naquele momento era um mistério isso. E por eles não entenderem, eles ficaram como? Lê comigo aí o verso 60. Olha o que eles falaram, irmãos. Para você ver que a ideia de receber, ela é sempre maior do que de dar. Porque se todos nós estivéssemos centrados em Cristo, em qualquer igreja, e estivéssemos dispostos realmente a anular a nossa vida, a anular os nossos desejos, e fazer a obra de Deus, obedecer a Deus, não teria mais ninguém para converter na face da terra, irmãos. Não teria mais. A verdade é essa. Versículo 60 diz, muitos de seus discípulos, muitos de quem, irmãos? Discípulo não é multidão. Jesus não tinha compromisso com a multidão, Jesus tinha compromisso com discípulos, e muitos daquele que ele chamou para caminhar com ele, que ele chamou, ele ensinou, ele revelou as parábolas, disse o quê? Sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Irmãos, nós precisamos entender que a mensagem de Deus é dura, é feijoada, não é um alimento líquido, é sólido, e às vezes dá indigestão, às vezes fará com que a gente ponha para fora muita coisa que está escondido dentro de nós. Aí no verso 66 diz o quê? Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Ou seja, vocês não vão embora não? Porque aqui é que está o ponto chave, irmãos. Enquanto nós estivermos preocupados em agradar as pessoas, ao invés de falar o que a palavra diz, nós teremos multidões, mas nunca teremos discípulos. E Jesus tem compromisso com o discípulo, não com multidão. Porque ele disse que a multidão ele falava por parábolas, para que eles ouvindo não entendessem. Mas aos seus ele revelava, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Senta aqui, rapaz, não aguento mais explicar isso para vocês. Senta aqui, ó, é isso. Então muitos dos seus discípulos o abandonaram, porque disse, essa palavra é muito dura, nós não entendemos o que ele está falando, e não concordamos, essa palavra é dura, então eu não vou mais naquela igreja não, porque a palavra foi muito dura, e eu não concordo, porque eles não concordavam, quando Jesus disse que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue. E o problema, irmãos, é quando a nossa mentalidade é de receber e não de dar, é que nós, quando não entendemos o que Deus está falando, nós rejeitamos e falamos que não foi Deus que falou. Mas aos 12 ele disse, vocês também não vão embora não? Porque quem está centrado em Cristo, irmãos, não está preocupado com isso. Porque o que importa é, no dia que Jesus me buscar, não é? No dia que eu morrer, o que eu tenho para apresentar? Qual é a obra que eu tenho para apresentar para Ele? Palha
madeira, ouro ou pedras preciosas. Quando nós entendermos e centrarmos a nossa vida na eternidade, nós iremos parar de nos preocupar tanto com as coisas dessa vida, porque a obra em Cristo que começa nessa terra, ela é completa quando nós estamos com Ele na glória. Então, o meu sofrimento de 20, 30, 50 anos aqui, não é nada comparado a uma vida eterna com Ele. Então, a minha vida, a palavra diz em Hebreus, que Abraão, ele esperava uma pátria melhor, que era o reino celestial. Mesmo Deus dizendo que ele seria pai de multidões, e ele teria muitas terras, ele esperava, ele não se apegava a isso, ele esperava uma pátria melhor. E nós como cristãos estamos esperando o que, irmãos? Porque essa vida é passageira. Você está aqui hoje, daqui a pouco você passa mal e morre. E aí? Aí eu costumo brincar, mas é um negócio sério, irmãos. Quando você fechar o olho aqui e você abrir do outro lado, quem é que está te esperando? Porque há uma só vida, há uma só morte e há um só juízo. Se você não aproveitar o tempo que você tem nessa terra para viver para Cristo, quando você morrer, não adianta você achar que vão fazer uma reza para você e você vai sair das trevas e vai para a luz. Isso não existe na Bíblia. Aí Pedro diz assim, para a gente terminar aqui, Pedro diz assim: Senhor, verso 68, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Porque, irmãos, aqueles que realmente estão centrados em Cristo, ainda que não compreenda algo no momento, eles continuam descansando em Deus. Nem tudo, meu irmão, minha irmã, você entenderá. Quando você está passando por um processo, quando você está passando por uma situação difícil, e as coisas parecem que ao invés de melhorar, piora, diz o ditado que nada que é ruim que não possa piorar, você às vezes não compreende. Você vai à igreja, volta e fala: Deus não falou comigo. Será que Deus não falou? Nem tudo você compreende, nem tudo nós entenderemos, até porque existem coisas que estão mistérios que não cabe ao homem saber. Mas eu posso não compreender a luta que eu estou passando hoje, mas eu jamais poderei dizer que Deus não existe. Eu posso não compreender a situação, mas eu estou dizendo: em Cristo eu me refugio e eu sei que Ele está comigo, porque Ele disse que estaria comigo até a consumação dos tempos. Talvez você me faça uma pergunta e eu diga: não tenho a resposta, mas isso não abala a minha fé. Nem tudo eu sei, nem tudo você sabe, só Cristo sabe tudo. E Ele revela quem Ele quer revelar. Só que o foco é você crer nele, não duvidar que Ele é Deus. Irmãos, o que tem de crente que está indo para uma linha perigosa nos dias atuais, teológica, que diz que Jesus não é Deus, vocês não têm noção. Que Cristo é um Deus menor. Cristo seria mais ou menos como a mitologia do Hércules, um semideus. Só que João diz que Cristo é Deus. Então, meu amigo, você pode vir com o que você quiser, eu continuo crendo lá no versículo que Ele é Deus. Outros falam do tanque de Betesda. Irmãos, tem sábio para tudo, que aquilo não existiu. Mas eu li lá que Jesus foi lá, então existiu. O problema está aí, irmãos. Não se preocupe em defender teses, se preocupe em ficar centrado na Bíblia. E aquilo que precisar ser revelado, Deus te revela. Quando você não entender, não fica triste não. Creia em Jesus. Fica centrado nele. Uma hora Ele vai te revelar, ou vai usar alguém e vai falar, você vai assim: nossa, meu Deus, há quanto tempo eu perguntava isso para Deus. Olha,
Não é que o irmão pregou e falou tudo o que eu tinha de dúvida. É assim. Então, irmãos, o nosso problema é que nós queremos ver sinais e ficar centrados nos sinais, quando deveríamos querer ver Cristo e ficar centrado em Cristo. E quando nós entendemos isso, nós estamos prontos para fazer a boa obra. É fácil? Não, não é fácil. Lutas temos, dificuldades também, mas quem não tem? A diferença é, temos lutas, mas temos Cristo. O duro é ter lutas e não ter Cristo. Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos por um minuto. Hoje é só uma base, irmãos, do que é obras, do que é a verdadeira obra. Então, durante o mês, Deus pode nos dar palavras de cura, batismo no Espírito Santo, pode nos dar muitas coisas, mas eu preciso trazer e entender isso, que eu preciso estar centrado em Cristo, em obedecer a Cristo, para que assim eu possa fazer a boa obra. E quando Deus fizer a boa obra em mim, eu não ter vergonha de subir num altar como esse, ou em outro lugar, e pegar um microfone e dizer assim: olha, quero dar um testemunho para os irmãos. Porque você quer ver uma coisa que nós roubamos a Deus? Testemunho. Às vezes Deus faz coisas tremendas em nossas vidas e nós não testemunhamos. E quando eu não testemunho, eu não estou dando a glória que é devida a Deus. E se a glória não é de Deus, então Satanás pode tomar. Quantas pessoas talvez você conhece que recebeu uma bênção e aquela bênção virou uma maldição? Quando você testemunha, você está fazendo a boa obra também. Então tudo, irmão, se você estiver centrado em Cristo, é boa obra. Até um conselho que você dá para alguém, porque você vai dar um conselho baseado em Cristo e não em seu entendimento. Feche os teus olhos. Eu não sei como você entrou aqui. Nós vamos ceiar daqui a pouco. Mas muitos aqui, eu sinto isso no meu espírito, muitos aqui se sentem cansados e desanimados. Cristo disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas falar é fácil. Nós somos humanos. E às vezes estamos desanimados, sim. O Senhor nos fez com sentimentos. Outros passam por situações difíceis. Esperam uma cura de Deus. Enfim, não importa. O que importa é você estar no lugar certo, na casa de Deus. Por isso, se você precisa de uma bênção, se você precisa de uma cura, e você não pode pôr a mão aí na tua enfermidade, coloca a mão no teu coração. Se você está desanimado, coloca a mão no teu coração. Tenha vergonha não, irmãos. Você está no lugar certo, porque Jesus quer abençoar você, para que você possa abençoar a outros. Não tenha vergonha não. Jesus disse que Ele veio para os doentes, não foi para os sãos. Então eu também sou doente, por isso que eu estou aqui. Agora existem muitos tipos de doenças físicas, emocionais, não é, mentais. Existem muitos tipos de doença, mas existe um que cura tudo, que é Cristo. Por isso, coloca a mão aí no teu coração, nós vamos orar. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas quando estivermos servindo a ceia, se você ainda assim quiser vir aqui à frente, nós orar uma oração mais pessoal, nós também oramos por você, não tem problema. Você está na casa do Pai, irmão, você tem liberdade. Você tem liberdade. Os homens criam regras, Jesus criou a vida e uma vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Tu és aqueles que sonda mente e coração.
Espírito de Deus, Tu nos conheces melhor do que nós mesmos. Até mesmo antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós iremos falar, porque Tu conheces os pensamentos dos homens. E eu sei, Pai, que muitos entraram aqui nessa noite desanimados, outros confusos, esperando uma resposta, outros ainda sentindo algum tipo de enfermidade no seu corpo, outros atormentados na sua mente. Mas nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós liberamos a cura agora, Senhor. A cura, Pai. Deus, coloca os pensamentos em ordem daqueles que têm problemas nos seus pensamentos. Senhor, aquele que tem uma enfermidade física, que sinta o Teu toque de cura nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós anulamos todo espírito das trevas que gera desânimo, toda opressão que vem sobre as nossas vidas, nos levando a um desânimo, a um cansaço, a querer largar tudo, a simplesmente deixar as coisas como estão. Em nome de Jesus, Pai, que o sopro da Tua boca, Pai, venha sobre este lugar. Sopra dos quatro cantos, ó Espírito de Deus. Sopra sobre nós nessa noite cura, libertação, salvação, Senhor. Porque nós queremos estar bem para poder fazer a Tua boa obra, Senhor. Nós sabemos, Pai, que mesmo não estando bem, nós faremos. Mas se estivermos bem, faremos melhor. Senhor, toca agora, Pai, em cada vida que tem um problema físico no seu corpo, e isso o impede de fazer muitas coisas para Ti. Pai, toca, Senhor, em nome de Jesus. Existem pessoas aqui que a sua mente está um turbilhão, que os seus pensamentos estão fora de ordem, que é como uma salada. Você ouve vozes falam com você, e eu digo, não é Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, todo espírito que gera confusão na mente, nós denunciamos você agora e declaramos: você não tem poder sobre essa vida. Você não tem poder sobre essa vida. Essa vida é lavada e remida no sangue de Cristo. E eu ordeno que você solte a mente dessa mulher, que você solte a mente dela. Que em nome de Jesus, Pai, os pensamentos dessa mulher volte ao normal. Volte ao normal, Senhor. Pai, que essa seja uma noite, Pai, que faça o diferencial em nossas vidas. Porque nós não queremos sair daqui apenas alegres porque recebemos, mas queremos sair daqui alegres porque agora temos algo para dar. Seja um conselho, seja uma oração, seja uma palavra, seja um louvor, seja o que for, em tudo e em todos é para a glória do Teu nome, Pai. Senhor, nós agora iremos ceiar, Pai, e eu Te apresento, Senhor, esse pão e esse suco. Nós descontaminamos, Pai, essa farinha, descontaminamos esse suco, e cremos que simbolicamente, Pai, este pão representa o Teu corpo, Jesus, e este suco representa o Teu sangue derramado por nós. E ao tocarmos no Teu corpo e no Teu sangue, como nós lemos aqui em João 6, Senhor, a Tua vida, Cristo, estará em nós. Por isso, se entramos aqui tristes, sairemos alegres, enfermos, sairemos curados, porque a Tua palavra é verdadeira, Senhor. Pai,
que possamos participar desse tempo, Pai, de comunhão, alegres, porque cremos que em Ti somos mais do que vencedores. Aleluia. Amém, irmãos? Esperem uns pelos outros, irmãos. Quem pode tomar a ceia? A Bíblia não põe muitas regras sobre isso, não. Mas podemos te dar um conselho. O sangue só tem vida no corpo. Se você tirar o sangue do teu braço, ele vai coagular muito rápido, mas no teu corpo ele vive e dura o tempo que você tiver de vida. Então, se você não recebeu Jesus Cristo na sua vida, você que está aqui, você que está em casa, faça isso. Enquanto distribuímos a ceia, você levanta a tua mão, ou você está afastado do Senhor, alguém irá orar com você. Você que está em casa, está no hospital, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, escreve meu nome no livro da vida, Pai, e faça parte do corpo de Cristo, porque o Senhor nos ama e Ele quer nos abençoar. Amém? Aleluia! Uma melodia, Ele me encontrou e cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci, e em sua família os meus sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo
amor que me alcançou. E agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Declare: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Adore ao Senhor, irmãos, adore mesmo. Glorifica o nome dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Te amamos, Senhor, te adoramos, Pai. Declaramos o Teu amor, Senhor. O Senhor nos amou primeiro, Pai. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Porque estamos num momento único, Senhor. Lembrando que isso aqui não é carne, e esse suco não é sangue, amém? Mas é um memorial. O Senhor disse assim: faça todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Então esse pão simboliza o corpo de Cristo, que foi repartido por nós naquela cruz do Calvário, e esse suco, o sangue de Cristo derramado por nós naquela cruz. Por isso agora, em memória de Cristo, que todos nós possamos comer esse pedaço de pão que simboliza o corpo de Cristo repartido por nós, amém? Comamos em memória de Cristo. Aleluia. Da mesma forma, naquela noite que ele seria traído, ele tomou um cálice e disse aos seus discípulos: bebam, porque esse é o cálice da nova aliança. Todas as vezes se reunirem, façam isso em memória de mim, porque esse sangue derramado, o meu sangue derramado, ele lavará os pecados da humanidade. Por isso, em memória de Cristo, possamos tomar esse suco que simboliza o seu sangue derramado por você e por mim naquela cruz, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, graças te dou, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro e se entregou por nós naquela cruz. Como um cordeiro mudo, o Senhor foi levado para o matador e morreu naquela cruz por mim, Senhor. Por isso, Pai, em Cristo Jesus te damos graças. Declaramos, Pai, a tua palavra, nós lemos que aquele que participa do teu corpo e do teu sangue tem a tua vida, Jesus. Por isso, Senhor, mais uma vez nós liberamos a palavra, que aquele que entrou aqui enfermo sairá curado. Aquele que entrou aqui triste sairá alegre. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dá um novo nível de entendimento, de revelação na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, não tem como expressar a gratidão simplesmente com palavras, mas nos ajuda, Espírito Santo, a sermos pessoas retas nessa terra, a ter um bom testemunho e assim possamos expressar o que o Senhor fez por nós. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por mais um mês que começa, por mais um tempo da tua presença, e que tenhamos, Pai, dias e dias melhores e abençoados. E mais uma vez nós declaramos que em Cristo, Pai, este será e é o melhor ano de nossas vidas,
colheremos aquilo que nunca plantamos, e plantaremos, Senhor, e outros colherão também. Pai, obrigado por este tempo na Tua presença, Senhor. E assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos em paz aos nossos lares. Nos dá, Senhor, um fim de semana, um início de semana abençoado. Uma semana, Senhor, onde portas de emprego se abrirão, onde promoções virão, onde aqueles que trabalham por conta terão negócios fechados. Senhor, onde aqueles que irão fazer exames sairão alegres dos consultórios, porque as doenças terão sumido. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse tempo na Tua presença. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar louvando, amém? Esteja aí orando, nos ajudando em oração, irmãos. Estamos correndo atrás aí da legalização, não é? Do Habits. E para isso a primeira parte é bombeiro.